Muito bem, que música linda, e com ela estamos iniciando mais uma live na noite de hoje. E com muito prazer estou aqui para participar dessa live e quero agradecer a Deus pelas grandes vitórias que Ele já nos concedeu, e o privilégio de poder estar aqui para apresentar essa live. Quero cumprimentar já quem está aí clicando e vamos orar para que Deus tome conta. Quem está falando aqui é o pastor Isaías Oliveira Soares, pastor presidente da Assembleia de Deus em São Gonçalo dos Campos, Estado da Bahia, Brasil, América do Sul. Júlio Gleidson, obrigado, Júlio. Obrigado, Note, por essa oportunidade de estar me assistindo. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar na Tua presença, de estar apresentando esta live. Ó Deus, eu estou intercedendo agora pelo Brasil, nessa nação brasileira. Eu te peço pelo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Toma este homem nas tuas mãos, dê a ele estratégias, como tu fizeste com aqueles homens, grandes homens de Deus da Bíblia. E te peço que abençoe já os que estão aí nos assistindo, aqueles que vão nos assistir depois no YouTube ou pelos vídeos e nas redes sociais. Que a palavra que será ministrada seja de grande bênção para todos, no nome de Jesus. Amém. Eu quero saudar os nossos amigos, Mato Grosso, Itaporã, Campo Novo do Pareci, Barra do Bugre, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Paraíba, João Pessoa, cidade de João Pessoa, Santana da Mangueira, no Rio de Janeiro, 7 cidades, Rio das Ostras, Bom Jardim, Mesquita, Rio de Janeiro, capital, Nova Itaguaí, Vassouras e Nova Iguaçu. E aqui na Bahia temos 53 cidades assim distribuídas: Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Santa Bárbara, Água Fria, Itanhém, São Gonçalo dos Campos, São Conceição da Feira, Lagoas, Amargosa, Itatica, Massari, Itaparica, Euclides da Cunha, Gandu, Itaperoá, Paulo Afonso, Candeias, Amélia Rodrigues, Pindobaçu, Planalto, Capela do Alto Alegre, Nova Fátima, Ipirá, Milagres, Vera Cruz, Ituaçu, Mutuípe, Itatiaia, Teixeira de Freitas, Nazaré, Guanambi, Catu, Jaguaquara, Riachão do Jacuípe, Irecê, Paripiranga, Santo Amaro, Campo Formoso, Santa Luz, Entre Rios, Coração de Maria, Juazeiro, Petrolina, Malhada das Pedras, São Miguel, Mata São João, Alagoinhas,
Conceição do Coité, Tancredo Neves, Serra da Carnaíba, Várzea do Poço, Boa Nova e Santo Antônio de Jesus. Em todos esses lugares temos assistentes, a gente agradece de coração o vosso empenho. Também temos no Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, João Luís, Extremóis, Mossoró. E no estado de São Paulo temos 12 cidades, aliás, 15 cidades. A capital São Paulo, São Bernardo do Campo, Hortolândia, Rio Claro, Sorocaba, São José do Rio Preto, Santa Rita do Passa Quatro, Ribeirão Preto, Itatiba, Jundiaí, Barueri, Andradina, Osasco, São João da Boa Vista e Cajamar. A todos vocês, muito obrigado. Em Santa Catarina temos São Carlos do Oeste, Blumenau, Florianópolis, Paulo Lopes e Camboriú. Obrigado, gente. Em Pernambuco temos 4 cidades, Recife, Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho, Bonito. Obrigado, pernambucanos, pela assistência. Espírito Santo, Serra, Barcelona, Anchieta. Obrigado, gente. Rio Grande do Sul temos Santo Antônio da Patrulha, Porto Alegre. Obrigado pela assistência de vocês a todos os gaúchos. No Acre temos Rio Branco. Obrigado, gente. Em Minas Gerais temos 9 cidades, Carlos Chagas, Ipatinga, Rio Parnaíba, Divinópolis, Teoflotone, Conceição de Alagoas, Santa Luzia, Juiz de Fora e São Francisco de Paula. No Pará, Paragominas, Igarapé-Açu, Moju. Obrigado, gente. Goiás temos 8 cidades. Cidade de Rio Verde, São Miguel do Araguaia, Cristianópolis, Anápolis, Cachoeira Alta, Valparaíso e Aparecida. E Jussara. Obrigado, gente. Piauí temos Teresina, Periperi, Jaicós. E no Ceará temos Independência, São Luís do Curu, Baratama, Fortaleza. Obrigado. Distrito Federal temos Brasília, Ceilândia. Obrigado, gente. E no Paraná temos Curitiba, Ji-Paraná, Rio Negro, Campo Mourão, Paraíso do Norte, Paranavaí, Linha Sarandi, Roseira. Obrigado, gente. Em Tocantins, Palmas, temos gente que nos assiste. Obrigado aí pela assistência de vocês. Sergipe, temos Aracaju, Pirambu. Obrigado quem está aí nos assistindo. E Alagoas, Gravatá, Maceió. Obrigado, gente. Em Rondônia temos Vale do Paraíso, Porto Velho. Obrigado quem está aí nos assistindo. E no Maranhão são São Domingos e Buriti Bravo. Obrigado pela chance de vocês. E, como sempre gosto de salientar, essas lives já ultrapassaram as fronteiras. Estamos no Portugal, Europa. Obrigado quem está aí nos assistindo. No Japão. Obrigado, gente que está no Japão nos assistindo. É na Ásia, no Japão. E também África, país de Angola, casal pastor Prado e a sua esposa irmã Eva. Os meus cumprimentos para eles dois. Casal abençoado. Pastor Prado é médico e a nossa irmã é uma grande serva de Deus. Obrigado pela assistência de vocês aí. Também na Argentina temos alguns assistentes, no Equador, no Chile. Eu quero dizer que Deus les bendiga por sua assistência neste momento. Muitas graças. E também eu quero saudar os amigos da língua inglesa. Thank you very much for your assistance just a moment. A temática da live hoje é os vários tipos de pastores. A gente tem visto todas essas lives sobre a vida emocional da igreja, vemos problema de pais, as mães desastradas, e alguma dessas lives a gente tem visto que tem alguns pastores que deixam a desejar, especialmente quando tratamos sobre os vários tipos de desviados, ou aquela razão por que as pessoas se afastam da igreja, os desigrejados, né? Aí percebemos que alguns pastores dessas lives todas são culpados
dessas pessoas que elas saem da igreja. Por aquela pesquisa feita, uns queixam dos maus tratos do pastor. Pastor duro, pastor agressivo, pastor sem amor, enfim. Então a gente vai ver aqui os vários tipos de pastores. Tomara que de algum tipo, esses tipos que eu vou tratar aqui, não seja o caso de você que é pastor, que está nos assistindo. A gente tem o maior carinho. Eu também sou pastor. Eu não estou aqui para denigrir a imagem, aliás, tem que valorizar a minha classe, o ofício que eu exerço. Você também é pastor, então, ó, parabéns, mas vamos ver aqui. Então, os textos que escolhi para esta live o primeiro está em Hebreus 13, verso 17, que fala assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então, esse texto aqui tem as duas nuances. Fala da função pastoral, é para os pastores, para mim, para você, mas fala também do cuidado que os liderados, as ovelhas, ou as pessoas que dependem do pastoreio desses pastores, que tem que fazer. Ó. E diz aqui que os pastores velam pelas vossas almas. Será que todos são assim? Aqui está escrito assim. O outro texto tem a ver com um pastor cuidando, formando líderes. Êxodo 18, verso 24 a 26, está escrito assim: Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram com juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. E o outro texto está em Jeremias capítulo 23, verso 1 a 4, que diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas. Aqui é forte. Diz o Senhor, portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos. Ó, e é duro, viu? Declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os remanescentes do meu povo, meu rebanho, de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Olha bem que tem pastor que causa terror ao rebanho. Olha aqui, ó. Não é coisa nova não. Ainda hoje tem pastor que causa um terror. A igreja se treme dele. E alguns até param de congregar porque fica com medo dele. Ó, tá aqui, ó. E eles não mais terão medo ou pavor, tá vendo? Muito bem. Definido o pastorado. Pastorado é uma liderança. Pastor é um líder. Além de um pastorado ser um ofício, é uma liderança, e o pastor é um líder. Agora, o que é liderança? De modo simplificado, liderança é a capacidade que uma pessoa possui de conduzir um grupo de indivíduos, transformando-os em uma equipe que gera os resultados almejados pela empresa, ou no caso aqui a igreja. O líder é a pessoa que tem a habilidade de motivar e de influenciar os liderados, agindo de forma ética e positiva, de modo que contribuam voluntariamente e com entusiasmo para alcançar os objetivos da equipe e da organização, sempre explorando de cada membro da equipe seus pontos fortes. No entanto, a liderança pode ser complexa, e é mesmo, pois o bom líder, além da chamada que ele precisa, que ele tem,
ele precisa de habilidades técnicas. Pastorear não é só o dom, a chamada não, mas ele precisa de habilidades técnicas, mesmo porque a igreja hoje não é só o rebanho, ela é também uma organização, um organismo, no caso, o corpo de Cristo, mas é também uma organização, nesse caso tem diretoria, então o pastor precisa de habilidades técnicas, ele deve ser inteligente, ou ter inteligência emocional, ou ter desenvolvida, pelo menos, porque a inteligência emocional é desenvolvida para gerir os colaboradores da igreja. Ser capaz de desenvolver seus liderados atendendo expectativas pessoais, profissionais e, sobretudo, espirituais. E tudo isso sempre alinhado com os interesses de Deus e de sua palavra. Aqui é o que nós colocamos aqui como liderança. Né? Então, literamos da prática administrativa, da prática da vida social, a vida material ou secular, para a vida espiritual, no caso pastorado. Veremos agora os principais tipos de liderança pastoral. Tem muita gente que pensa que a liderança pastoral é exercida de uma só forma. E por isso, quando muda o pastor, é um problema. As pessoas ficam pensando, ficam esperando aquele pastor chegar e acham que ele vai agir da mesma forma que o outro agiu. Mas não é bem assim, não. E não é mesmo. Há muitos os estilos que marcam pastores das mais diversas características. Obviamente, o impacto que cada um gera sobre a igreja, no ambiente ministerial, também muda. Aí a Bíblia diz que quando muda o sacerdócio, muda a lei. Mas às vezes a igreja não está habilitada, não está habituada a lidar com essa mudança. Aí cria aquela expectativa, e aí será que ele é igual ao pastor que vai sair? Será que é melhor? Não, eu quando chego na igreja eu digo logo, eu não sou melhor do que os pastores que saíram, não sou inferior aos pastores que saíram, e não sou igual. Aí quando a igreja fica com aquele suspense, alguém lá pergunta, e o senhor é o quê? Eu sou Isaías. Deu para entender? Se eu sou Isaías, eu tenho minha forma natural de ser. Por isso que a igreja tem que estar preparada para enfrentar essas mudanças pastorais, que é muito importante para a igreja. Mudar pastor é coisa boa, mesmo que muitos acham que não, por que muda? Tem igreja que não muda, a gente fica 30 anos numa igreja, mas não é bom não. Tem que mudar porque cada um tem um ministério e as carências da igreja são variadas. E a cada um que Deus chama, Deus dá um dom, um ministério. E esse ministério tem que ser desenvolvido. Também não é bom um obreiro pastor ficar 15, 20 anos na congregação. Isso é demais, gente. Aí ele deixa de ir lá na frente, ele colocar os seus dons em evidência e impede que outro que tem outros dons diferentes venha servir no lugar onde ele está. Aí fica ali 20, 30, 15 anos de pastorado. Sei não. Mas, obviamente, quando o pastor chega na igreja, a mudança, que tem um conceito lógico lá na teologia, ou na teologia pastoral, que é tal pastor, tal igreja. Tem igreja que vive tão bem assim afinada com o pastor que todos conhecem o estilo. Ele coloca a igreja no ritmo dele. Isso é muito bonito. Quem chega diz, a igreja já está no estilo do pastor tal. Pastor X. Tá? O pastor precisa apresentar clareza estratégica, estrutura ministerial, valores e princípios, compromisso na adoção de práticas de reconhecimento, de valorização e de salubridade do clima ministerial e eclesial. Tem pastor que chega numa igreja e não influi nada. É como diz o sertanejo, nem influi, nem contribui. Ele chega na igreja e continua. Não, mas ele precisa ter essa tática de chegar na igreja e modificar, quer dizer, dar um novo tom, uma nova estratégia, que todos vejam que valeu a pena a mudança. Tomara que você que está aí me assistindo, que é pastor,
tem essa noção, que eu tenho essa noção. A seguir, vamos conhecer os tipos mais comuns, como o pastor autocrático, pastor democrático, pastor liberal, além de outros mais específicos que você vai ver daqui a pouco no decorrer da live. Agora eu vou pegar os vários tipos de líderes citados por Sullivan França, que evidentemente estou adaptando à vida pastoral. E Sullivan França é o atual presidente da Sociedade Latino-Americana de Coaching, Master Coach Training, por meio da International Association of Coaching Institutes. Ok. E ele cita aqui como primeiro tipo de pastor, que é o pastor líder autocrático. O que é autocrático? É aquele que faz tudo. É aquela linguagem, é bombril. Tem 1001 utilidades. Ele toca, ele rege, ele é maestro, ele prega, ele evangeliza, ele visita. É um pastor, e desses, a igreja tem muitos, né? Tem muito desses aqui. A liderança autocrática consiste em uma figura de um comando autoritário, que costuma centralizar as tarefas e tomada de decisão sem envolver a equipe. Ele é sozinho, ó. Ele não dá... Tem uns até que são pedreiros, nem liga para quem é pedreiro lá. Ele toma conta, é pastor e é pedreiro. Ele pastoreia e também está com a colher, construindo. E tem pastor que costuma centralizar as tarefas e também as tomadas de decisões. É o pastor que impõe regras e ordens sem exercitar o diálogo. Para ele é ditador. Nesse estilo, há destaque para a falta de autonomia dos subordinados. Os departamentos, os regentes, não têm autonomia. É tudo centralizado. Tudo tem que passar pela sua administração. Ou da esposa. Da esposa. Às vezes não é o marido, é a esposa. Conheço um cara que é assim. Pastor Zé conhece um cara. Eu já estou na convenção, meu número da carteira era 95. Agora 105. Já tem 2.860, imagine. 51 anos de pastorado. Conheço muitos que assim, quem manda é a mulher. Ou ele é ditador, ele não observa, ele não presta atenção, ele chega lá e dita as normas. Nesse estilo, há destaque para a falta de autonomia dos subordinados, no caso dos departamentos, que se comportam como cumpridores das ordens. Este tipo de pastor é o centro das atenções. Os liderados ficam reféns dele. Não fazem nada. Eu já cheguei numa igreja que os presbíteros nem sabia celebrar ceia, porque o pastor não deixava. Aí um dia eu estava gripado, e aí falei com meu vice, não, pastor, aqui nunca fez isso não. Tem pastor que assim, não dá chance para ninguém. Esse tipo de pastor, ele se torna, como já disse, centro das atenções. Quando ele age dessa forma, o pastor conduz a igreja à sua maneira e acredita que os resultados virão se for compreendido naquilo que ele quer. Quando a igreja entende o que ele quer, bem que não há crescimento. O autoritarismo é o modelo de liderança autocrática e despótica. Nesse estilo de liderança, o povo tem medo, vive sob pressão, pois o líder se sente dono do povo e não servo do povo. Tem um pastor assim, talvez você conheça algum que é assim. Mas Pedro, escrevendo da sua primeira epístola, capítulo 5, verso 2 a 4, ele fala assim, pastoreiem um rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Não sejam como dominadores dos que foram confiados a você, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a impecável coroa de glória. Olha bem isso aqui, gente. Não como dominadores. Tem pastor hoje que é dominador.
Ele no púlpito ele é o rei da cocada preta. Ninguém se levanta porque ele está aí para. Ele tem uma espada afiada para cortar. E ameaça o povo, de vou orar, Deus vai matar, Deus vai ferir, porque eu estou orando tantos anos, eu tenho tantos tempos de jejum. Meu Deus do céu. Esse aqui é o tipo do pastor dominador. Existe, lamentavelmente, na igreja, esse líder, esse pastor autocrático, esse que faz tudo, só ele sabe fazer. E ele ainda fica falando mal dos que passaram. Não, aqui você está aprendendo como é que é ser pastor. Meu Deus do céu. Aí é o fim da picada, não é? Você não acha? Pois bem, o segundo tipo de pastor, que vou citar aqui, é o pastor líder democrático, que faz as coisas com os outros. Esse aqui estende o seu ministério aos outros. Ele trabalha com os outros. Isso é muito bom, né? O pastor democrático, como o nome já sugere, compreende as ideias e as decisões dos seus liderados. Ele faz reuniões, discute como deve ser a coisa, como pode ser, como eu faço, é assim que eu faço. Eu não faço nada sem primeiro reunir e discutir. Nesse caso, o pastor exerce papel de orientador e facilitador, enquanto os vários departamentos da igreja são estimulados a assumir mais responsabilidade. Aí quando eu trabalho, eu dou liberdade, eu primeiro reúno, ensino, mostro o trabalho que vão fazer e dou liberdade. Os departamentos conseguem trabalhar. Esse modelo permite a valorização dos vários talentos existentes na igreja. E o pastor foca a sua administração no aumento da produtividade, claro. Aí ele vai escolher, vai valorizar os talentos, que tem muito na igreja, muitos talentos na igreja. Pessoas talentosas. Aí ele vai administrar, vai colocar a pessoa certa no lugar certo, e aí, lógico, vai aumentar a produtividade. A igreja vai crescer nos 3 níveis, ó. Crescer financeiramente, crescer espiritualmente e crescer numericamente falando. Isso aqui é muito bom. Esse tipo de líder aqui é uma beleza. Eu me acho como um desse, ok? O reforço no desempenho é esperado com maior engajamento e motivação de todos os líderes. Aí se você olhar na 1 Samuel capítulo 8, você vai ver isso aí. Então os anciãos, verso 4, todos de Israel se congregaram, quer dizer, se reuniram, e vieram a Samuel e Ramá. Ó, esse líder aqui permite a reunião. Verso 5, disseram-lhe: vê, tu já estás idoso e teus filhos não andam pelos teus caminhos, constituis agora um rei sobre nós para que nos governe, como o tem feito as nações. E verso 7, o Senhor Deus então respondeu a Samuel: atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Está vendo? Deus também gosta da democracia. E na igreja, não é o pastor sozinho, ele não deve se sentir o rei da cocada preta. Ele é um servo de Deus que depende dos outros ministérios. São vários ministérios na igreja. Ele é o líder. Então ele precisa reconhecer os vários ministérios que tem na igreja, os vários talentos. Quando ele consegue fazer isso aí, ó, quem é que vai ganhar, gente? A igreja, o rebanho do Senhor. Glorificado o nome do Senhor para todo sempre. O terceiro tipo de pastor aqui é o pastor líder liberal. Esse não faz nada, mas deixa os outros fazer. Menos mal, né? Na igreja onde o pastor liberal preside, ele faz pouco ou não faz nada. Ou nada ou pouco. Mas dá muita autonomia para os liderados. Os subordinados, então, nem podem ser assim chamados, já que assumem um papel de protagonismo com grandes responsabilidades. Eles costumam agir e decidir sem o consentimento do pastor. É algo que pode tanto ter efeito positivo como um desempenho negativo. Acontece, por exemplo, quando a falta de orientação leva os liderados a perderem o foco das metas e objetivos da obra de Deus.
Aí, esse caso aqui é muito sério porque cria na igreja várias cabeças, várias lideranças. Eu tenho visto isso em igreja, pastores assim, ó, não tá nem aí. Aí força os outros líderes da igreja se levantarem e criar grupinhos. Isso é muito ruim. E Jeremias 48:10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Então, olhe bem, e lá em 2 Crônica tem um texto interessante, que vai caracterizar perfeitamente esse tipo de líder, que está aí, nem está aí, ele não faz. Faz pouco, não faz nada. Deixa que todo mundo faça. Eu cheguei numa igreja que tinha uma mulher que mandava. E não é um caso isolado, não. Na Bíblia tem um caso. Tenho, porém, contra ti que toleras que Jezabel... Então não é o caso inédito, não. Então é preciso que os pastores tenham cuidado, porque tem mulher que está ali agora, é mandona, é mandatária. Às vezes não é a esposa do pastor, que eu sei que tem uns que gosta de mandar, mas às vezes é a esposa do presbítero, é a esposa do auxiliar, do diácono, e também aquela irmã idosa, muitos anos de fé, que tem café no bule, que tem instrução, que é respeitada. Ela é quem dirige. Havia muitos casos dessa natureza. Então, e olha só que lá em 2 Crônicas 25, verso 1 e 2, está escrito assim: era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Joadã, de Jerusalém. Olha bem o versículo 2 que aqui diz: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Isso aqui gente, o camarada reinou 29 anos. E ele era reto, fazia tudo certinho, porém não com inteireza de coração. Quer dizer, pela metade. Esse é o líder liberal que não faz aquela coisa bem, assim, devagar, quase parando. Esse aqui, ele fez o que era reto, mas não com inteireza. Quer dizer, metade do coração, ele obedecia, metade ele não fazia. Tem gente assim, devagar, sem nenhum interesse, sem nenhuma vontade de ver a obra crescer. Agora vem o quarto tipo de pastor. O pastor líder coach. O coach, a palavra coach no inglês, significa treinador ou líder. O pastor desse quilate aplica as técnicas e ferramentas do coaching, que é o treinador, para proporcionar o desenvolvimento de sua igreja, tendo sempre no autoconhecimento o ponto de partida. Tem pastor que não liga de formar ninguém. Ele não ensina ninguém, ele não forma ninguém. Assim também que tem tocador na igreja, fica a vida toda ele sozinho ali. Ele não quer ensinar porque ele não quer perder o seu posto. Tem pastor assim também. A ideia é que cada vez mais os liderados entendam suas potencialidades e aprendam a aprimorar suas habilidades comportamentais deficientes ou inexistentes. Quem ganha é a igreja, quando tem um pastor que quer fazer crescer, quer transmitir experiência. Isso é muito, muito lindo. Assim, encontrando a melhor versão de cada um, eles se tornam mais completos e preparados para atingir seu potencial máximo. Aí o pastor vai enxergar quem já tem alguma coisa e vai somar, vai investir nele. E lógico, esses estarão mais preparados. Quem vai ganhar com tudo isso, gente? A igreja. Em Mateus 28, 19 e 20, aí Jesus traçou um perfil como um grande líder. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deu para entender aqui? Jesus é um grande líder, o coach, aquele que quer treinar, quer formar novos obreiros. Tem gente que não faz isso não. Tem pastor que toca, tem pastor que prega, tem pastor que dirige o culto. Aí ele não dá chance a ninguém.
Mas o pastor, ele precisa transmitir experiência, a fim de que os seus liderados possam crescer. Aí eu estou me lembrando aqui que tem líder, não é só pastor não, tem líder que nem está aí para transmitir a experiência, e ele acaba morrendo e fica tudo à toa. O caso de Alexandre Magno, que viveu 356 a 323 a.C. Alexandre Magno, Alexandre o Grande imperador da Grécia. E ele é uma das mais espetaculares figuras da história humana. Alexandre é considerado por grande parte dos historiadores como um dos maiores estrategistas militares do mundo antigo e o edificador de um dos maiores impérios que o mundo já viu. Ele é tão... não foi à toa que com 20 anos ele conseguiu ser imperador do mundo. Ele conseguiu derrotar Medo-Pérsia, um exército forte. Por quê? Estrategista. Mas acontece que Alexandre cometeu um grande erro. Alexandre o Grande morreu subitamente aos 32 anos de idade, sem deixar qualquer herdeiro aparente ou sucessor indicado. O rei foi esfacelado, que não tinha quem tomasse conta. Tem gente assim. Tem pastor que quando ele sai é um problema. O que fica não tem habilidade porque ele não ensina. E esse líder coach, como falei com esse termo em inglês, pastor líder coach, que é treinador, que é líder, que é aquele que quer transmitir a sua experiência, que quer ensinar. Ele vai cumprir de acordo com o que o Senhor Jesus falou. E de fazer discípulos. E fazer discípulos é ensinar. É sentar com aquele novo e passar para eles experiência, ensinar, mostrar como é que faz. Isso aqui, gente, é especial para esse tipo de pastor. E na igreja tem muitos desses aqui, muitos desses. Há poucos anos atrás, um colega meu jubilou. E lá na convenção foi apresentado e vieram uns 20 obreiros. Eu achei aquele bonito, que se juntaram ao pastor, agradecido por ter sido ele um formador de novos obreiros. Aquilo foi muito lindo. Mas tem pastor que ele não está nem aí. O quinto pastor é chamado pastor líder situacional. É aquele que cai do céu por descuido, né? Aquele que chega na hora que mais a igreja precisa. Os pastores que adotam esse estilo estão mais presentes em organizações que se transformam o tempo todo, que está sempre em transformação, sempre mudando. Isso porque são obreiros que têm habilidade de lidar com situações diversas, propondo ações, estratégias de acordo com os acontecimentos. Tem pastor assim que a comissão chama, manda para o lugar, já sabe que aquele pastor tem jeito para lidar com aqueles problemas que estão afetando aquela igreja. O pastor, presidente, pastor Valdomiro Pereira da Silva, ele conhece as carências de uma igreja e sabe que tem certos pastores que vão conseguir chegar ali e resolver. E tem sido abençoada a convenção por causa disso aí. Agora bem, a flexibilidade, portanto, é uma das características marcantes desse estilo de liderança. Tem líder que chega lá, ele tem jogo de cintura, ele consegue se adaptar às variadas circunstâncias, e quem ganha com isso já sabe, é a igreja. Mas há aqui aquele pastor que surge em meio às lutas, como salvador da pátria. Acontece isso aí. Por que não pensar aqui no caso de Davi? É um líder, um pastor a lá Davi. O que significa isso? Naquela hora difícil, como não tinha aparência, mas Deus falou, Samuel, vai na casa de Jessé, eu escolhi tem um lá. E quando chegou lá, Jessé nem chamou Davi. Colocou 7 filhos, Eliabe, Eliasib, que são bonitos, altos, porque no pensamento de Jessé, Davi não servia. Deu para entender? Mas Davi foi o homem que salvou a pátria. E por que não pensar aqui no Josué? Já pensou
como Josué é esse tipo de líder situacional, olhando bem assim, botando Moisés em pé de igualdade com Josué, você vai ver que Josué não chegava nem aos pés da capacidade técnica, didática, espiritual, teológica que Moisés possuía. Sem se falar que ele era versado na cultura do Egito. Agora, você pensar num comandante do exército, olha, mas depois você vai ver, a história diz que Josué foi naquela época o maior estrategista do mundo. Daí você pode entender porque é que Deus escolheu. Então isso aqui é o quê? Um homem que talvez eu e você tivesse escolhido um líder para o lugar de Moisés, não escolheria Josué. Tem isso, né? Então esse líder, esse pastor líder situacional, ele chega na hora que, ó. E por que não pensar aqui em Jesus? O que é que Isaías disse? Que ele era como um renovo, sem aparência. Olhamos para ele, não vimos nele nenhuma coisa que nos alegrasse. E foi por isso também que os judeus não aceitaram. Quando ele veio montado na geometria, mesmo Zacarias ter afirmado, não agradou ele não, porque eles pensavam num homem assim, bonito, viesse montado numa carruagem, com o cetro de rei, com a coroa. Jesus não veio. Veio humilde, montado numa jumenta, num jumentinho de carga. Então presta atenção aqui. E tem esse pastor, líder situacional. Já viu também que tem pastor que tem uma guerra problemática, ele chega lá e de repente ele põe as coisas tudo em ordem, fica tudo resolvido e trabalha o tempo todo ali sem criar um problema. Isso aqui, esse pastor líder situacional. Tem muito desse aí. Você deve conhecer algum, não? Vou deixar que você mesmo selecione. O sexto tipo de pastor, o pastor líder servidor. Esse aqui, ele se envolve com liderados. É o pastor que tem esse dom, ele é uma liderança servidora. Por sua vez, sua equipe, que atua ao seu lado, sabe que tem um líder pronto para atender aos objetivos e às expectativas da equipe. Ele não fica só de cá mandando, ele está ali no meio. Ele se envolve, ele também trabalha, ele também chega perto, ele participa das atividades das equipes, dos departamentos, dos vários segmentos da igreja, criança, adolescentes, jovens, missões, senhoras, senhores, evangelismo, eventos. Isso aqui é interessante. Dessa forma, o pastor, o servidor, deve ter a capacidade de se colocar no lugar do liderado para compreender verdadeiramente as necessidades e desejos dele. Nesse caso, a habilidade que mais se destaca é a empatia. Ele tem empatia. Empatia é aquele comportamento que faz a gente sentir, vestir a camisa do outro, sentir que o outro está sentindo, ou valorizar aquele indivíduo como um elemento que precisa ser valorizado. Né? Isso também é empatia. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. É assim que está escrito. Ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que o devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes aos homens. Isso aqui que é o Salvador, né? Aí está em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 7. Lembrou do dia da ceia, o que ele fez? Pegou uma bacia, uma toalha e saiu a lavar os pés dos discípulos. Pedro não entendeu. Não, senhor, pera aí. O meu não vai lavar, não. Porque quer dizer assim, o senhor é mestre, lavar os pés de mim que sou discípulo? Tá vendo, gente? Essa interação que o pastor, esse tipo de pastor, o pastor servidor tem, ele desce até o nível do povo. Ele fica igual. Isso aqui é muito lindo, gente. Essa valorização dos talentos que está na igreja, das grandes equipes, dos obreiros, do ministério. Isso aqui é muito lindo, gente. Quarto lugar, os vários tipos de liderança. Agora vamos passar para as lideranças na igreja, que também
Tem a ver com o pastor ou com o líder que ele escolhe, ou os líderes que foram formados depois que os pastores, que os ministérios pastorais foram sendo exercidos na igreja. De acordo com o capítulo 4 de Efésios, que o Senhor deu à igreja, pastores, mestres, querendo com isso o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, é um trabalho rotativo. Quando o pastor consegue ser o pastor que Deus quer que ele seja, logo ali vão surgir os líderes. Ele vai formar. Aí vem um pastor piedoso. Tem pastor que é piedoso. Esse aqui tem a ver com a vida com Deus, características. Ele tem muito amor, ele tem autoridade. Qual é o ponto positivo dele? Disciplina, má conduta que uma pessoa teve e não a pessoa em si. Sabe discernir, diferenciar entre disciplinar o ato do que a pessoa. Tem pastor que é com carne e tudo, disciplina tudo, e alguns vão para o mundo por conta da disciplina má colocada. Esse é que repreende, aconselha ou adverte, não deixa a pessoa caminhar para o erro. Ele corrige, confronta a mudança, não conforma-se com a má conduta, mas valoriza a pessoa. Isso aqui, gente, é demais. Quando o obreiro, quando o pastor, quando o líder sabe fazer isso aqui. Porque você consegue salvar o membro, salvar o liderado. Você vai olhar para a pessoa em si. Mas tem pastor que não é assim, não. É terrível, navalha afiada. Pois bem, o segundo tipo de pastor, o pastor permissivo. Esse aqui tem muito amor, mas não tem nenhuma autoridade. Né? Quais são os pontos positivos? Muito amor, ele ama as pessoas demais. Muita compaixão. Mas qual é o ponto negativo que ele tem? Geralmente esse tipo de líder não consegue disciplinar as pessoas. Corrigi-las ou adverti-las quanto aos seus limites. Ele prefere deixar as pessoas livres do jeito que quiserem e bem entenderem, para não ignorá-las ou não magoá-las. Tem pastor assim. Ele, nesse caso aqui, ele gera pessoas espiritualmente fracas, porque ele não quer se melindrar. Aí, por isso, ele deixa a coisa correr solta, que é para não se melindrar, não trazer um certo tipo de constrangimento para aquela ovelha. Isso aqui, gente, é demais. Mas Provérbios 28, verso 23 diz assim: aquele que repreende um homem, mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. A gente precisa punir, não podemos deixar. Aí vem o pastor cristão negligente. Ele tem pouco amor, pouca autoridade. Tem algum ponto positivo? Não. Não tem nenhum, mas negativo tem. Esse tipo de líder na igreja é inseguro, porque muitas vezes tem medo, então torna-se um procrastinador. Aqui que empurra na barriga. Depois eu vejo isso aí. Aí passa o tempo todo, não vê nada, não resolve nada. Ele também não corrige as pessoas. Talvez não queira arrumar problema para si, não adverte as pessoas com seus erros, porque não faz por onde tem conhecimento e por isso não tem autoridade para confrontá-las. Semelhante a como Paulo fez com Pedro. Paulo chamou Pedro, pode ler no capítulo 2 de Gálatas, verso 11 e 14, Paulo foi duro com Pedro. Mesmo sendo líder, as 3 colunas da igreja primitiva, Paulo foi lá e corrigiu. Isso aqui é um exemplo para todos nós. Agora tem um pastor ditatorial, já está dizendo aí, já está dizendo ditador, ditatorial vem de ditador. Quais são as características? Pouquíssimo amor, forte controle. Esse aqui tem ponto positivo? Não tem. Mas negativo tem, qual é? Ele é manipulador, como quer criar escravo para o seu império. Ele não admite seus próprios erros, sempre quer estar coberto de razão e mal dá ouvidos aos outros, não aceita ser corrigido,
e tem argumentos para justificar-se e tornar-se o dono da verdade. Ele também não sabe se comunicar com as pessoas, não valoriza as pessoas e mal procura saber o estado delas. Causa ofensas e fere as pessoas de maneira tão natural que nem percebe o quanto magoa, porque ele é insensível, não sabe ensinar, é bruto, é grosso, não convive com as pessoas porque carece de amor ao próximo. Ele gera rebeldes e ateus, pessoas desacreditadas na vida religiosa e Deus. Enfim, não gera outras lideranças saudáveis. Ele produz no coração das pessoas a sensação que elas são um erro, incapazes de fazer coisas boas que agradam os outros. Muitas pessoas o rejeitam e evitam o contato com ele, por não ser submisso a ninguém, até mesmo a Deus. Esse tipo de líder tem dificuldade de ser humilde para aprender a corrigir-se, e apesar de honrar a Deus com suas palavras, suas ações demonstram que está bem distante dele. Ô gente, lamentavelmente tem esse tipo de pastor aqui. Que Deus guarde a sua igreja, guarde a cada um de nós. Agora, que tipo de liderança você é ou você tem? Você é líder, é regente de grupo, você é pastor de igreja, você é superintendente. Que tipo de liderança você tem, você é? Que agora Só você e Deus sabe o quanto você tem chorado. Só você e Deus sabe o quanto tem sido humilhado. Quem te ver assim cantando não conhece o tamanho da sua dor. É que o seu alimento é a glória do Senhor. Só você e Deus sabe o quanto tem sido difícil enxugar os rios de lágrimas atrás de um sorriso. Há momento que a voz embarga, falta forças pra continuar. É nesse momento que o anjo põe a lenha no altar. Deus te conhece por dentro e por fora, te faz um carinho quando você chora, te pega no colo quando você cansa, prepara a mesa quando a fome chega, te mostra em sonhos a cidade santa, a rua de ouro que você vai andar. Você chora, mas não para de cantar. Deus te escolheu, desempenha o teu papel, tua honra está no céu, mostre ao mundo o teu Deus. Deus te escolheu, desempenha o teu papel, tua honra está no céu, mostre ao mundo o teu Deus. Deus te conhece por dentro e por fora, te faz um carinho quando você chora, te pega no colo quando você cansa, prepara a mesa quando a fome chega, te mostra em sonhos a cidade santa, a rua de ouro que você vai andar. Você chora, mas não para de cantar. Deus te escolheu, desempenha o teu papel, tua honra está no céu, mostre ao mundo o teu Deus.
Mostre ao mundo o teu Deus. Tua honra está no céu. Mostre ao mundo o teu Deus. Viu aí? Deus te escolheu e você precisa mostrar ao mundo, ó, que você é um chamado por Deus. Agora, é bom todos nós autoavaliarmos isso com frequência, para nos corrigirmos. A gente tem que ser comunicativo com as pessoas, saber ouvir as pessoas. E pastor, então, vamos ter cuidado, porque qualidade é a presença de valores, não a ausência de erros. Você pode errar, porque errar é humano. Agora, se deixar de tratar as ovelhas de Jesus como Ele mesmo quer. Tem gente que trata as ovelhas com maior estupidez. Vimos aí como é que... Ó, Deus te escolheu. Você deve a Deus e ao mundo caracterizar essa chamada e mostrar que de fato você foi chamado. Mas ó, as ovelhas não são suas. As ovelhas são de Deus. Lá no 34 de Ezequiel, Deus chama várias vezes usando o possessivo meu e minhas ovelhas. Não é sua ovelha, é de Deus. Ó, cuide das ovelhas de Jesus. Trate-as com carinho, como Deus se trata. Viu a música que diz aqui? Que Deus te acalenta, Deus te conforta, te socorre. Faça o mesmo com as ovelhas que você está cuidando. Pai Celestial, ó Senhor, quando lemos a Tua palavra, que encontramos os parâmetros com que Tu traçaste para que nós, os Teus filhos, os obreiros, pudéssemos seguir a fim de beneficiar, de cuidar, de acalentar aquelas ovelhas que são Tuas e que custou o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ó Deus, eu te intercedo agora por esses pastores que estão assistindo aí, que vão nos assistir depois, para que eles possam acordar, Senhor. Alguns exercem funções tão diferentes, Senhor, e deixam de pastorear aquelas ovelhas que são Tuas. No nome de Jesus, Deus, eu te peço, abençoe essas pessoas que vão assistir essas lives, esses vídeos no YouTube ou nas demais redes sociais. Alcança elas com o poder da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Tentado no pecado, mas não pecou. Toda lágrima do crente no céu é vitória. Chegou a sua hora, o coral. Muito bem, gente. Chegou o final. Tá bom, mas você chora, você que não sabe o que fazer. vou parar por aqui. Vai lá no YouTube lá e dá um like. Clica lá no sininho e também encaminha esses vídeos para seus grupos. Tem gente que precisa ouvir. Manda para aqueles pastores que você acha que ele também assistir, tá bom? Manda para ele. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos e até amanhã. Paz do Senhor para todos.